Imagine trabalhar sobre uma luz tão forte que ela não só ilumina seu rosto, mas queima sua retina. Hoje eu vou te contar a história de uma condição que os atores das primeiras décadas do cinema sofreram, que deixavam eles temporariamente cegos e que até fizeram eles pararem produções para poder se recuperar. Luzes. Ah, as luzes. Talvez um dos maiores símbolos da fama e do glamour do cinema. E se existiu uma época onde luzes faziam total diferença para a gravação de filmes, foi nas primeiras décadas do cinema. Os rolos de filme daquela época eram ortocromáticos. E o que isso quer dizer? Ortocromático quer dizer sensível às cores, menos o vermelho. E as películas usadas nos primeiros anos das gravações de filmes tinham essa característica. O vermelho se tornava praticamente preto na gravação, enquanto o azul e o branco ficavam extremamente brilhantes e destacados, o que trouxe a necessidade de luzes extremamente potentes e azuis para iluminar o set e evitar que as cenas ficassem muito escuras no produto final. Na época, as lâmpadas de filamento comuns tinham tons avermelhados e mais quentes, fazendo com que esse tipo de película não ficasse nada bom. Inclusive é por isso que a maquiagem dos atores daquela época eram bem bizarras, mas isso é assunto para um outro vídeo. Se a gente pegar a escala de temperatura das luzes, ela varia de vermelhos, laranjas e amarelos de um lado, branco e azulados de outro. Essa temperatura da cor é medida em kelvins, e quanto menor esse número, mais avermelhada e amarelada é a luz, e quanto maior o número, mais branca, azulada e brilhante. Por isso, associamos algumas cores a lugares aconchegantes e mais agradáveis aos nossos olhos, e outras que parecem que você entrou num consultório de dentista. E nessa era de películas sensíveis à luz azul, os filmes eram gravados com luz natural, só que os diretores dependiam de dias limpos e ensolarados para terem boas imagens, até surgirem as famigeradas lâmpadas de Klieg. Diferente das lâmpadas comuns, que têm um filamento de metal dentro de um vidro, a lâmpada de Klieg tinha uma luz de arco de carbono, e ela funciona da seguinte forma. Dois bastões de grafite, no formato de dois lápis gigantes, são colocados muito próximos um do outro. Uma carga elétrica altíssima jogada neles, e essa eletricidade pula de um bastão para o outro através do ar. Era literalmente um raio dentro de uma caixa de metal. Esse salto de eletricidade cria um arco de luz extremamente intenso, e é daí que vem o nome luz de arco de carbono. É a mesma tecnologia usada em máquinas de solda industrial. Além disso, para tornar a luz ainda mais brilhante, os bastões de carbono eram preenchidos com compostos químicos especiais, que faziam surgir uma chama branca dessa combinação. O problema é que junto com essa luz branca, perfeita para as câmeras, vinha uma carga invisível extremamente agressiva de raios ultravioleta. Ou seja, atores passavam até 12 horas por dia olhando diretamente para o que seria equivalente a um sol artificial, sem nenhum filtro de proteção. E não tô exagerando, vou trazer aqui de volta a escala de temperatura de luz. Uma lâmpada comum de filamento fica mais ou menos aqui, a 2500 Kelvin. O brilho do Sol aqui na Terra tem um pouco menos de 6000 Kelvin. E as lâmpadas de arco de carbono podiam chegar a mais de 6500 Kelvin. E não é só isso, a luz do sol fica espalhada. Dentro do set era um canhão de uma luz absurdamente brilhante apontada para a cara dos atores. Essas luzes permitiam que os diretores filmassem não apenas em dias ensolarados, mas dentro de sets fechados e até mesmo durante a noite, já que essas luzes eram verdadeiros sóis artificiais. Agora,
Vamos imaginar que você é um ator da década de 20. Chega no set cedinho de manhã para gravar, sabendo que vai ter um dia cheio de 12 horas de gravação. Passa o dia atuando com os holofotes todos voltados para você. Chega no fim da diária de gravação e seus olhos estão um pouco estranhos, avermelhados, coçando, com a sensação que tem areia neles. Mas você descansa e no dia seguinte volta. Os olhos ainda não estão 100%, mas você precisa trabalhar e tem que entregar o filme. Só que depois de mais alguns dias, os olhos estão ainda mais vermelhos e na própria gravação, seus olhos já estão parecendo muito estranhos, já que o filme é ortocromático e o vermelho dos olhos fica estranho. Então você precisa parar de atuar, você vai embora do set e precisa procurar um médico para cuidar desses olhos. Mas o que é que aconteceu? E por que essa condição estava se tornando tão comum nos filmes da época? O que estava acontecendo é que a radiação das lâmpadas era tão forte que literalmente queimava e matava as células da superfície dos olhos dos atores. O vermelho não era apenas cansaço, é uma inflamação severa, com os vasos sanguíneos dilatados tentando curar uma queimadura no globo ocular. A exposição prolongada a essas lâmpadas absurdamente brilhantes e com canhões de raios ultravioletas diretamente no rosto dos atores criou uma condição que se espalhou tanto pelos sets de filmagem que foi chamada de olhos de Klieg. Até o filho de um dos maiores atores da época e da história do cinema teve que paralisar sua produção por conta dos olhos de Klieg. Joseph Keaton, filho de Buster Keaton, desenvolveu essa condição nos olhos durante uma filmagem junto com seu pai. Eles tiveram que parar as gravações. Não foi nada sério, mas o suficiente para eles não poderem filmar por alguns dias. As lâmpadas eram extremamente quentes, incomodavam os atores, a produção e deixavam o set com um aspecto estranho, já que elas eram azuladas. E quem disse isso foi a namoradinha de Hollywood da época, Mary Pickford, em uma entrevista para uma revista em julho de 1923. Toda profissão tem seus deveres desagradáveis, e um dos nossos é trabalhar sob as luzes dos estúdios. Toda atriz as teme, pois são simplesmente cruéis para os olhos. E trabalhar a poucos metros de 8 ou 10 arcos fantasmagóricos, chiando e flamejantes, é capaz de abalar até os mais fortes entre nós. Luzes vermelhas estão totalmente ausentes nessas coisas terríveis, e a consequência é que quando são usados, tudo na cena fica banhado por um verde azulado doentio. Os rostos parecem cinza e o vermelho dos lábios ficam em tom roxo. Os atores parecem corpos estranhos, como cadáveres inquietantes que de repente ganham vida. A luz é tão terrível para os olhos que no mínimo provoca uma dor de cabeça aguda e, no pior dos casos, a necessidade de buscar o alívio de um oculista ou de usar óculos escuro por vários dias. Imagina que clima agradável de trabalhar, né? O tempo passou e a medicina evoluiu. Então, os olhos de Klieg ganharam um novo nome: conjuntivite actínica. Actínica é a palavra que se refere a lesões ou queimaduras causadas por exposição a raios ultravioletas. Então, conjuntivite actínica é uma forma de inflamação da conjuntiva, a membrana que reveste o branco dos olhos, causada pela exposição excessiva à radiação ultravioleta, agindo como uma queimadura solar nos olhos. Os sintomas começam entre 6 a 12 horas de exposição a essas luzes nos sets de filmagem, e o tratamento da época era descansar de 24 a 72 horas no escuro. Tiveram alguns casos mais graves com cegueira temporária. Era extremamente doloroso, mas 100% recuperável, e sem danos permanentes pelo que sabemos. E durante as gravações, os atores começaram a utilizar óculos escuros em seus intervalos entre cenas. E quando apareciam em público, estavam de óculos escuros também. Será que os olhos de Klieg é um dos motivos que criou nosso imaginário celebridades do cinema usam óculos escuros?
Não sei se foi o principal motivo, mas tenho certeza que ajudou nessa fama. Em 1926, esse sofrimento teve fim. Rolos de filmes pancromáticos foram popularizados e tomaram conta dos sets de filmagem. Eles já existiam desde 1906, só que eram extremamente mais caros do que os ortocromáticos. E enquanto o ortocromático é sensível à luz azul e cego para a luz vermelha, o pancromático é sensível a todas as temperaturas de luz, representando a nossa realidade muito melhor e com tons de cinza mais precisos nos filmes. Essa mudança fez com que as lâmpadas também fossem trocadas, já que apesar de serem extremamente efetivas, as lâmpadas de Klieg eram muito claras e muito azuis, e era preciso trocar os bastões de grafite a cada pouco tempo, causando um gasto muito excessivo. Agora podiam usar luzes incandescentes ou até luzes de tungstênio, que custavam a metade das anteriores, fora as horas economizadas da produção que precisava parar para trocar os bastões de grafite. No fim das contas, a história dos olhos de Klieg nos mostra até onde os atores eram capazes de suportar pelo sonho da fama. E o mais irônico, esse sofrimento não acabou por empatia ou segurança no trabalho, mas sim porque surgiu uma tecnologia mais nova e principalmente mais barata. E é assim que Hollywood funciona. Eles podem não ligar se você tá quase ficando cego, mas eles com certeza ligam pro preço de um rolo de filme ou de uma lâmpada no set. E se você gosta de descobrir as histórias que o cinema deixa nos bastidores, inscreva-se no canal. Eu tô sempre por aqui trazendo histórias como essa, que mudam a forma como a gente enxerga a sétima arte. Não esqueça de deixar o like e comentar aqui embaixo o que você achou. Um abraço e até mais!